Nós começamos a falar e estamos com esse tema, que é a fé, acerca da fé e o crescimento espiritual, e é tão importante que nós venhamos a dar a esse tema, dar uma importância, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz a palavra. E lá em Hebreus 11:33, também nos diz o seguinte: os quais pela fé conquistaram reinos. Então, eles conquistaram reinos pela fé. É interessante, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões. O próprio Daniel, como as crianças ontem puderam participar e também aprender, é através da fé daquele jovem que a boca do leão foi fechada, porque nós sabemos, o quanto que Deus, ele trabalha desta forma, ou seja, Deus é um Deus do impossível. O que o rei Dario não podia fazer por causa do decreto que ele já tinha determinado, mas Deus fez, fechando a boca dos leões. E, queridos, sim, o nome da mensagem, sim, é pela fé. Pela fé. Em Marcos 9:23 também nos diz o seguinte: disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Se você crê de todo o seu coração, tudo é possível. Quando você deposita a sua esperança nele, não no homem, mas no Senhor. Sabe, queridos, para muitos a vida parece estar mais impregnada de não do que de sim, É verdade? Para muitos a vida parece que é só não. Muitas limitações, proibições, sentimento de que nada dá certo, ou nada está certo, ou nada vai dar certo. Muitas vezes, muitas pessoas vivem dessa situação. Marcam o estilo de vida de milhares de pessoas no mundo, porque, infelizmente, muitos, parece que não está, as coisas não estão funcionando, não estão dando certas. Tudo parece que ser quase impossível, a não ser que aconteça um milagre. Parece que a situação parece, assim como na época de Jesus, parecia que tudo estava indo de mal a pior. Por exemplo, quando Jesus foi preso, quando Jesus, ele foi levado, parecia para os discípulos também que as coisas iam de mal a pior. E hoje, nós temos essa sensação, e de que parece que as coisas não estão indo bem. Falta esperança, E a certeza do não gera então desânimo para novas iniciativas de fé, não é verdade? Desânimo e muitas coisas que acontecem. E hoje nós percebemos, claramente, na vida de muitos. E eu pergunto para você nessa noite, que veio nos prestigiar, que veio aqui para honrar o Senhor, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor: como que está a sua vida? Como está a sua vida? Como está a sua fé? Como está? Como está a sua expectativa para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos? Por que é tão importante nós podermos saber e também responder isso para nós mesmos? Porque quando nós não temos expectativa nenhuma, ou expectativa muito ruim, baixa, para os próximos dias, meses ou anos, significa que nós estamos perdendo a esperança, ou mesmo nós não estamos mais agindo pela fé.
nós estamos agindo pelas circunstâncias que muitas vezes vêm e nos assola. E nós precisamos entender, queridos, e crer, tá? Como Jesus nos diz, que tudo é possível ao que crê. Nós precisamos voltar para a palavra, voltar para a esperança de que Jesus, ele disse, tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Então em Jesus nós temos o sim. Enquanto nós recebemos não para isso, não para aquilo, né? Nós estamos aguardando algo, um milagre, ou talvez algo do Senhor, mas muitas vezes nós recebemos um não, mas em Jesus nós vamos receber um sim. Porque em Jesus nós sabemos que nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Amém? Veja bem, queridos, 1 Coríntios 1:20 diz o seguinte: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. O sim. Tantas promessas feitas por Deus, em Cristo nós vamos ter o sim. Enquanto nós recebemos o não, em Cristo nós teremos o sim. Você crê nisso? Essa noite, querido, Deus quer te convidar a aumentar a sua fé, amém? Aumentar a sua fé. A posicionar a sua esperança em quem? Nele. A nossa esperança não pode estar no homem. O homem é falho, eu sou falho, todos nós somos falhos, mas em Deus, que é poderoso. A depositar, aumentar a nossa fé nele, a esperança nele, e esperar com alegria e expectativa pelo sim dos céus, amém? Esperar no Senhor, o sim dele. Então, para todas as promessas de Deus em sua vida, Jesus já disse sim. Por exemplo, né? Aí você vai me responder sim ou não, todos. Você é aceito por Deus? Sim. Você é amado por Deus? Você é lindo? Sim, Deus te ama e te acha lindo. Você tem valor para Deus? Você pode confiar em Deus? Você tem futuro em Deus? Você é útil para Deus e para as pessoas? Há esperança para você em Deus? Deus quer te curar? Deus quer te restaurar? Deus tem planos para você? Deus te perdoa? Queridos, nós acabamos de ver aqui que o sim é a realidade dos céus para a nossa vida, amém? O sim é a realidade para nossas vidas. Não, nada é impossível para Deus. Deus é o Deus que está te desafiando nessa noite a crer nele de todo o seu coração. A grande questão é como acessar o sim de Deus. O problema é que as promessas de Deus, elas são válidas, elas continuam firmes, né? As promessas de Deus, elas não falham, elas não voltam atrás. Deus não é um Deus que volta atrás nas suas promessas. Deus não é um Deus que te diz algo e depois ele volta atrás. Não, ele cumpre as suas promessas. A grande questão é como acessar o sim de Deus. Como acessar? O que precisamos fazer para caminhar nas promessas de Deus? O que nós precisamos fazer para que nós venhamos a receber todo esse sim que nós acabamos, né, como vocês acabaram de citar aqui, ou vocês acabaram de, né, declarar sim, que você é útil, que você pode confiar em Deus. Como você pode acessar? Como é que você pode receber isso? Como é que você pode, né, declarar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Como você pode dizer que você, né, pode receber isso? A resposta é a fé. É andar por fé e não por vista. Sim, pela fé. A resposta é você andar pela fé. Agora, Agostinho, né, de Hipona, ele diz algo interessante.
que a fé, né, ele definiu, acho que interessante, a fé é como um papel em branco, onde você assina e confia que Deus vai escrever a sua vida, e você confia que Deus tem o melhor para a sua vida. Então deixa Deus escrever sobre a sua vida, sobre o que Ele quer para a sua vida. Haja pela fé. É como um papel em branco. Você, né, se eu te pedir para você assinar um papel em branco, você vai dizer, não, para que isso? Né? Você vai desconfiar, não é verdade? Não, eu não vou assinar nada aqui, porque eu não sei o que vai ser preenchido, né? Mas se Deus te der um papel em branco, assine. Então, fé é isso que Agostinho estava colocando. Assine papel em branco e diga, Deus, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Eu estou aqui para fazer e para cumprir o teu propósito nessa terra. Fé, queridos, é exatamente isso. E lá em Hebreus capítulo 11, que nós lemos, né, nós vamos aprender com esses heróis da fé, como viver e obter o sim de Deus pela fé. Porque a fé é a certeza, né, como nós lemos, daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Então é sim pela fé eu vou receber, pela fé eu vou crer, pela fé o Senhor vai operar maravilhas. Primeiro ponto, né? Sim, pela fé. Primeiro ponto para nós recebermos, é possível compreendermos nossa origem sobrenatural. Veja bem, Hebreus capítulo 11, verso 3, diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, nós cremos que todo o universo foi formado, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, Deus é poderoso para tirar do nada e transformar em algo. Deus é poderoso, pela fé nós cremos nisso, né? A razão, ou mesmo, né, a ciência tentou provar por muitos anos, né, a teoria da evolução e tudo mais, só que está cada vez mais caindo por terra, né, porque a própria teoria da evolução teria que ter muita fé para crer que o universo foi formado de uma explosão ou qualquer coisa nesse sentido, mas da onde? Né? Tudo tem que ter um princípio, tem que ter alguma coisa para poder acontecer, uma matéria, né? Como que do nada alguma coisa pode surgir? A não ser que seja pela fé e que Deus fez realmente todas as coisas. Então, é pela fé que nós entendemos que o universo foi formado. Nós compreendemos a nossa origem, então é sobrenatural. Então, como assim compreender o sobrenatural? A verdade é que todos nós temos sede e busca pelo sobrenatural, não é verdade? Mas desistimos por não conseguir, né, racionalmente compreender os mistérios da criação sobrenatural de Deus, porque se nós formos tentar compreender todas as coisas, nós não vamos conseguir. Então o texto nos ensina que o entendimento vem pela fé. É pela fé. Se nós deixarmos de, né, agir ou crer pela fé naquilo que Deus criou, nós vamos começar a questionar muita coisa. Mas nós precisamos entender, compreender pela fé e não pela razão lógica. Isso explica o porquê às vezes não recebemos o sim de Deus. Sabe por quê? Porque nós caímos na tentação de viver e somente crer naquilo que podemos compreender com a razão. E aí nós caímos nessa tendência de que eu só, né, consigo entender aquilo que pela razão eu estou entendendo. Não, querido. É exatamente o que limita o nosso entendimento acerca de Deus invisível, que criou o universo, incluindo eu e você. Ou seja, nós precisamos aprender a entender e crer pela fé. Porque quando nós limitamos e jogamos para a razão humana, não que esteja errado nós raciocinarmos ou usarmos a razão, ao contrário, mas nós precisamos agir acima disso, nós precisamos crer, é pela fé. Né? A palavra, ela
o universo foi criado pela palavra, e a palavra era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo é Jesus. Então nós cremos pela fé, que todas as coisas foram criadas. Então a fé é a conexão entre a razão e o sobrenatural. O que nos conecta entre a razão e o sobrenatural é a fé. Você é um ser espiritual que reflete a grandeza do seu Criador. Você foi criado, por Deus. Então olhe para o céu, para o oceano, para o sol, para a natureza. Tudo revela a grandeza e o poder que Deus tem para cuidar de você. É só olhar. Olhar aquilo que Deus já fez. A grandeza, da criação de Deus, e nós vamos ver que tudo revela o quanto Deus fez tudo para cuidar de nós. Por exemplo, o sol, existe um vácuo, entre o sol e a terra, por exemplo. Graças a Deus por esse vácuo, senão todos nós não estaríamos nem ouvindo mais nada por causa dos barulhos da explosão do sol, por exemplo. No vácuo o som não se propaga. Então Deus é bom o tempo todo, porque Ele criou todas as coisas perfeitas. Tudo revela então essa grandeza de Deus. Quando nós olhamos para a criação de Deus, nós vemos o quanto Deus é maravilhoso. Agora, a esfera inexplicável e sobrenatural da natureza explica o profundo amor de Deus por nós, por cada um de nós. O quanto Deus Deus é caprichoso, Ele, é só olhar a natureza, nós vamos ver o quanto que Deus caprichou. E por que tudo isso, queridos? Porque nós estamos falando isso? Porque às vezes é difícil entender o que está acontecendo em nossa vida, não é verdade? A gente olha para um lado, olha para o outro, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Está difícil? Tá. Então substitua a razão pela fé. Substitua a razão pela fé. Chegou o momento de compreender os planos de Deus, e isso depende da fé. Da fé. Você precisa ter fé. Sim. Pela fé você verá os mistérios de Deus se realizando em sua vida, amém? É pela fé. Comece agora a ver com outra perspectiva, aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Assim como Ele fez a natureza, como Ele fez todas as coisas grandiosas, como nós vemos, e Ele caprichou na natureza que Ele fez. Também comece agora a verificar, ou ver com outros olhos, aquilo que Deus fez, para você. Aí você vai ver os mistérios de Deus realizando na sua vida. Sua origem, seu destino são espirituais, amém, queridos? E naturalmente são sobrenaturais. Nós fomos criados, o homem foi criado de uma forma sobrenatural, de algo tremendo, algo poderoso, algo que nós nem compreendemos. Muitas vezes fomos formados do pó da terra, mas algo assombroso. Até hoje, a ciência tenta descobrir, como que o cérebro humano funciona, de tão complexo que é uma forma sobrenatural, de algo tremendo que Deus criou, é muito complexo. Então, queridos, assim como é possível confiar, tá? Mesmo, por exemplo, quando você está no avião, você não consegue compreender, se você não é um piloto, por exemplo, eu não compreendo também, a complexidade de um avião, não é verdade? Mas você confia que ele vai te levar a um destino, não vai? Você confia, pelo menos você tem que confiar no piloto, e no avião que esteja bem também, não é verdade? Se você não confiar, você não vai, ou mesmo, você vai ficar com o pé atrás, não é verdade? Não precisa compreender a complexidade de um avião para viajar de avião, você só entra lá e pronto. Então, querido, Deus é digno de confiança para te levar ao destino da sua vida, então não precisa compreender todas as coisas que Deus faz, apenas confie. Não precisa compreender tudo aquilo que, mas e por causa, e isso que aconteceu, e aquilo, e por que aquilo ali está acontecendo comigo?
eu não compreendo todas as coisas, mas uma coisa é certa, que eu vou continuar firme no meu propósito, porque Deus, eu confio no Senhor e sei que o caminho dele é o melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu quero, e vou continuar confiando no Senhor, embora não tenha respostas para muitas coisas. A complexidade da vida não me dá respostas, mas uma coisa eu sei, que o meu Deus é poderoso para reverter qualquer situação na minha vida e também na sua vida. Como diz, um pastor, que ele diz que a fé é a convicção do silêncio que nos leva ao infinito, que nos leva a algo muito maior do que a gente possa imaginar. Sim, é pela fé. Pela fé nós cremos e vamos entender, embora nós não, pela razão, não compreendamos todas as coisas que nos cercam, assim como também para os discípulos no dia da ceia, eles não estavam entendendo as palavras de Jesus em muitos aspectos, porque Jesus, ele ainda não havia sido ainda passado pela cruz, eles não estavam entendendo, inclusive, que ele tinha que passar, eles não compreendiam, a complexidade do que estava acontecendo, mas uma coisa é certa, eles, apesar de terem fugido, depois voltaram e confiaram no Senhor. Sabe, queridos, o segundo ponto, que sim, é pela fé, é que é possível agradarmos a Deus. No versículo 5 de Hebreus 11, diz que pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. No caso, Enoque. Então, Enoque foi arrebatado. Ele não experimentou a morte. Por quê? Porque agradou a Deus. Vale a pena agradar a Deus, queridos? Sim. Ele trouxe alegrias a Deus, Enoque? Sim. Enoque andava com Deus e era íntimo do Senhor. Por isso Deus o levou. Querido, você foi criado para agradar a Deus, amém? E isso é totalmente possível através da fé. Mas você só agrada a Deus se você andar por fé e não por vista. Sem fé é impossível agradar a Deus. A partir de quem você é para Ele, sua vida se torna o quê? Um ato de adoração contínua. A partir do momento que quem você é para Deus. É tão importante nós entendamos isso, querido, porque aí nós vamos andar não de murmuração em murmuração, mas de agradecimento em agradecimento, de louvores em louvores, salmodiando, cantando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É isso que agrada a Deus. É quando nós andamos segundo a perspectiva de Deus e não a nossa perspectiva. Quando nós andamos pela razão, nós vamos tender a murmurar. Mas quando nós andamos pela fé, nós vamos tender a agradar a Deus. E Deus é digno de toda a glória. E de que nós venhamos a agradecer a Deus em todas as coisas, mesmo quando nós não compreendemos, como eu disse. As pessoas conhecerão a Deus através da sua vida de adoração, fé e testemunho. As pessoas vão compreender quem você é, ou quem é Deus, através da sua vida, quando você adora, tem fé. Como muitos, ao redor, por exemplo, eu me lembrei aqui, no Peru, de irmãos que foram presos, por causa da sua fé, e ali eles estavam ali louvando a Deus na prisão, e aquilo ali estava incomodando inclusive os demais, porque como que alguém pode estar louvando a Deus na prisão, como Paulo e Silas e outros mais? E ali então eles chamaram a atenção porque estavam adorando, estavam crendo. Agradecer a Deus em toda circunstância faz toda a diferença. É possível viver para a glória de Deus, amém, queridos?
é possível viver para a glória de Deus. Ter um estilo de vida em que tudo é para Ele, para Deus. Um estilo de vida, isso é um estilo. Veja, 1 Coríntios 10, 31 nos diz o quê? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Você reclama quando você come? Ou você reclama quando você está fazendo outras coisas? Deus está te desafiando para que quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, agradeça. Não desista, agradeça a Deus, até que Deus seja tudo, tá? Nada lhes trará satisfação completa. Enquanto Deus não for tudo na sua vida, nada vai te satisfazer, porque Deus é que preenche todas as coisas da nossa vida. Então, queridos, agrade a Deus com o quê? Agrade a Deus com os seus pensamentos. Sim, agrade a Deus com os seus pensamentos. Agrade a Deus com as suas palavras. Você tem agradado a Deus com as suas palavras? Você tem agradado a Deus com as suas atitudes? Você tem agradado a Deus com os seus relacionamentos? Você tem agradado a Deus com tudo o que você é e faz? Isso é para nossa reflexão, queridos, para que nós venhamos agradar a Deus como Enoque agradou a Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sim, é pela fé. O terceiro ponto é que é possível obedecermos a Deus para a salvação da nossa família. Sim, para a salvação da nossa família, se obedecermos. O versículo 7 de Hebreus 11 diz: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Construiu então essa arca para salvar o quê? Sua família. Noé, querido, obedeceu, agiu com temor em favor da sua família. Então, aprenda que a sua obediência a Deus pode salvar a sua família. Amém? Basta obedecer. Pela fé, obedeça mesmo que seja difícil ou mesmo estranho, né? Porque muitas vezes é difícil obedecer a Deus, ou até estranho, mas Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu já me perguntei muitas vezes: Senhor, é isso mesmo? Sim, por mais difícil ou estranho que seja. Deus sabe o que é melhor, querido, para o seu casamento. Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Deus sabe o que é melhor para os seus netos, para os seus bisnetos. Deus sabe o que é melhor. Apenas obedeça. A obediência nem sempre será o caminho mais fácil. Isso, com certeza. Nem sempre vai ser o caminho mais fácil. Mas sempre será um caminho que levará vidas para perto de Deus e para a eternidade. Não é o caminho mais fácil, mas vai levar para perto de Deus e para a eternidade aqueles que vão crer ainda. Então, obedeça, porque a obediência nem sempre, como eu disse, é fácil. Responda para você mesmo: você ama a sua família? Ama? Então, seja o sim de Deus para ela. Seja o sim de Deus. Demonstre o amor de Deus aos seus, a cada um dos seus. Seja a resposta de Deus para as dúvidas e anseios da sua família. Seja essa resposta.
Sim, porque é pela fé. O quarto ponto, queridos, é possível caminharmos em direção a um futuro de conquistas também pela fé. Versículo 8 de Hebreus 11 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão, ele não sabia para onde estava indo. Mas ele caminhou para um futuro de conquistas, mesmo não sabendo para onde iria. Então, Abraão, pela fé, mesmo sem saber para onde iria, obedeceu, né? E começou a conquistar a terra onde colocava os seus pés. Então, faça como Abraão. Não queira saber antecipadamente todo o percurso da sua vida, tá? Nós não sabemos todo o percurso da nossa vida, não queira saber isso. Faça como Abraão, apenas confie e caminhe em direção ao futuro que Deus preparou para você. Apenas caminhe. Que Deus tem um futuro melhor para a tua vida, se você crer de todo o seu coração. Caminhe só para esse futuro que Deus preparou para você. Porque o seu futuro é conquistado pela fé e obediência. Dê passos de fé. Sim, dê passos de fé. Queridos, a desconfiança anda para trás. Né? Quando você desconfia, você anda para trás. A fé, ela anda para frente. Então ande para frente. Confie no Senhor de todo o seu coração. Suas conquistas já estão definidas no céu, amém? Sua atitude é crer e caminhar em direção a eles. Então, aprenda a conquistar e andar para frente pela fé. Porque Deus tem o melhor para a tua vida. Chega de andar em círculos viciosos, né? De descrença e força própria, né? Quando a gente anda em círculo, a gente está desconfiado disso, daquilo, ou mesmo tentando andar por força própria. Não faça isso. Você não vai conseguir sair do seu lugar. Né? Como o povo do deserto, que toda hora murmurava e desconfiava, ficaram 40 anos dando volta no deserto. Vá para os lugares que Deus preparou para a sua vida, né? E descendência, né? Também através da fé, de que Deus sabe o que é melhor, Ele sabe o que é melhor para você. Apenas confie. E já estabeleceu conquista para você receber. Deus já estabeleceu. Basta você crer. Pare de resistir, receba pela fé aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Sim, é pela fé. O quinto ponto, queridos, que eu queria destacar, em Hebreus 11, que diz, né, antes de ler, é possível gerarmos filhos biológicos e espirituais também, né, porque em Hebreus 11 diz, pela fé Abraão e também a própria Sara, né, apesar de ser estéril e avançada em idade, como nós sabemos, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então o casal Abraão e Sara creram em Deus que poderiam receber um filho. Quanto tempo que eles esperaram para receber esse filho? 25 anos para o cumprimento dessa promessa. 25 anos. Você já parou para pensar quanto tempo que é? Aguardando essa promessa que Deus havia dado, mas eles receberam o filho depois de 25 anos. Então Abraão é chamado pai da fé por isso. Ele esperou em Deus. Milhares de vidas foram geradas por causa da fé de um pai. Amém? Milhares de vidas foram geradas porque um pai ousou crer, apesar de estar em idade avançada.
Então, querido, sim, é pela fé. Você que é estéril pode gerar filhos biológicos, orar para esse milagre durante a pregação, ou mesmo, orar pela fé, você que ainda não alcançou uma vida sequer para Jesus. Deus também quer fazer com que você seja pai de multidões, pai de vidas, de discípulos. Não chegou então o momento de mudar a realidade da sua autoridade para multiplicar vidas e discípulos também pela fé. Se você crê de todo o coração, se você crê realmente na palavra do Senhor da sua vida. É tudo pela fé, queridos. Nós vamos orar neste momento, E queria concluir com vocês perguntando se você já é um filho de Deus. Quantos aqui receberam já Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Há alguém aqui que ainda não entregou o seu coração, que não tem ainda Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, não fez essa opção de receber pela fé o Senhor Jesus? Se há, nós queremos orar por você. Se há alguém aqui, levante a sua mão, nós vamos estar orando por você. Porque Jesus, quando Ele se torna o Senhor e Salvador da sua vida, Ele trabalha no seu coração, a fim de que você o tenha como aquele que, o teu Salvador e o teu Senhor. E Deus quer fazer de você uma vida nova. Então eu pergunto novamente, você já é um filho de Deus? Sua identidade de filho está selada pela fé no Filho de Deus, Jesus? Já está selada? Veja, João 6,40 diz: porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do Pai, e ressuscitará no último dia. Há alguém aqui, novamente, que gostaria de reconciliar com o Senhor, ou aceitá-lo como Senhor e Salvador? Todos já estão na presença do Pai? Amém. Então, Deus enviou a Jesus, o único Filho, para nos salvar. E a mesma Bíblia que lemos agora sobre a história desses homens de fé, nos diz que somos salvos e nos tornamos filhos pela fé. Amém, queridos? Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, Vocês foram salvos pela graça. Amém, queridos? Então, nessa noite, você que é salvo, recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, é um filho, uma filha de Deus, fique de pé no seu lugar. Nós vamos, neste momento, cear. Vou chamar aqui o Felipe e o Helenir. Nós vamos, neste momento,